Vamos começar mais uma devocional e a nossa devocional será no Salmo 37, no Salmo de Davi, que tem por título A Temporária Felicidade dos Perversos. Não te dignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve defiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Davi ele nos ensina aqui que nós precisamos confiar em Deus. Independentemente de qualquer coisa, precisamos estar confiantes naquilo que Deus ele pode fazer nas nossas vidas. E que não precisamos olhar para os lados e perceber que pessoas ruins prosperam. E nós, muitas vezes, não prosperamos da forma que nós queríamos. Mas o mais importante é saber que nós precisamos confiar e podemos confiar em Deus. O texto diz, olha, não tenha inveja dos malfeitores, porque em breve eles irão murchar como a erva e ele irá sumir, desaparecer, porque a felicidade do pecador, ela é passageira, ela é temporária. Mas a felicidade daquele que está em Deus, ela é constante, ela é eterna. Então que possamos aplicar essas palavras em nossos corações, vivermos desta maneira, com um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E por falar em coração grato, nós queremos neste momento agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês de fevereiro. Nós temos Alisson Carlos, Ângelo Steve, Arthur Vinícius, Eduarda Morgana, Isabela de Souza, Laisa Jéssica, Lucas Wellington, Renata Maíra e Rodrigo França. Então esses foram os nossos amigos que fizeram mais um ano de vida nesse mês de fevereiro. E nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem depositado na vida deles. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos nossos amados amigos que fizeram mais um ano de vida, Pai. Continua abençoando a cada um deles, as suas famílias. Continua abençoando, Senhor Deus, os seus caminhos. Que esses caminhos possam ser caminhos retos diante de Ti, Senhor. Pai, nós também te pedimos, Senhor Deus, que Tu possa estar trazendo contentamento para os seus corações, Pai. Não só o deles, mas também os nossos corações, de todos aqueles que fazem parte do projeto CDI. Que possamos, Senhor Deus, a cada momento entender que Tu és o caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio de vivermos, Senhor Deus, a não ser por Cristo Jesus. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Vamos para mais uma aula. O nosso tema de hoje é Superando o Medo. O medo é um sentimento bastante conhecido nosso. Eu creio que todos já sentiram ou sentem alguma emoção referente ao medo. Então, nada melhor do que começarmos a nossa aula fazendo as seguintes perguntas. Como você está? E de que forma está passando por esse momento tão desafiador que estamos vivenciando? Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus medos? Bem, nós já começamos o ano de 2021 cheio de surpresas e desafios por conta do Covid-19. Em março de 2020, quando a situação começou a se agravar em nosso país, sofremos com o medo. A princípio havia a negação sobre o que iria de fato acontecer conosco. Muitos até não imaginavam ou não acreditavam,
que essa pandemia ela ia tomar uma proporção gigantesca assim, como ela tomou, né, mundialmente falando. Depois, com os primeiros casos confirmados aqui no nosso país, né, de Covid-19, a coisa ela ficou estranha. Nós entramos em quarentena, vieram o desespero e o medo mais uma vez. Hoje, depois de quase um ano, nós vivenciamos o desânimo e o medo. Muitos reaviam, né, as suas esperanças numa possível eficácia de uma vacina ou até mesmo na ausência de novos casos. E a vida vai levando. Existem muitos tipos de medo. E os mais comuns são os medos de ficar doente, medo de morrer, medo de falar em público, medo de altura, medo de água, medo de voar, medo de sangue, medo de escuro, medo de lugar fechado. Eu não sei qual tipo de medo aqui, né, se assemelha àquele que você tem, aquele que você sente. Quem sente medo tem a mente em estado de alerta, fica apreensivo, gerando estresse pelo excesso de energia, né, que é usada para se proteger daquele eventual objeto que nos traz o medo. Muitas vezes, né, esse medo é o medo de algo imaginário, algo que é irreal. Então, nós produzimos os nossos próprios monstros, muitas vezes. Idealizamos na nossa mente, porque a mente ela pode interpretar uma situação normal como sendo um problema maior, gerando medo e apreensão para a tomada de decisões. É como se fosse uma alergia, onde o problema em si não está no produto ou no alimento que se causa o mal, mas no corpo que reage de forma distinta, interage de forma diferenciada com aquele determinado objeto. Como, por exemplo, camarão. O camarão em si, ele não causa nenhum dano à saúde, mas há pessoas que têm uma disponibilidade de ter problema alérgico devido ao consumo do camarão. Então, o problema em si não é o camarão, mas é a pessoa que ela tem uma predisposição a uma reação alérgica. E muitas vezes o medo, ele trabalha assim nas nossas vidas, né? Nas nossas mentes. Existem várias fobias, né? Centenas de fobias. E eu creio que cedo ou tarde você vai se identificar com uma delas. Mas o que é fobia? O que é esse medo exagerado? A fobia é um medo irracional e neurótico, diante de uma situação ou de um objeto que não apresenta qualquer perigo. Pessoas fóbicas sentem tanto medo que evitam determinadas situações, pessoas e lugares para não se expor ao perigo. Quando expostos ao objeto causador dessa fobia, esses indivíduos eles apresentam uma série de sintomas físicos, como por exemplo, falta de ar, taquicardia, tremedeira e ataque de pânico. Então, isso aí são alguns sintomas, né, que a fobia ela traz para nossas mentes e dessa forma, né, de uma forma psicossomática, assumindo o nosso corpo também desta forma. Exemplos de fobia: acrofobia, que é o medo de altura; agorafobia, medo de espaços abertos ou com multidões; aracnofobia, medo de aranhas; catastrofobia, medo de catástrofes e aspectos ambientais; claustrofobia, que é o medo de lugares fechados; a fobia social, medo de pessoas e de exposição; glossofobia, que é o medo de falar em público; hematofobia, medo de sangue, injeção e de feridas; monofobia, que é aquele medo de estar sozinho, de ficar sozinho;
nictofobia, que é o medo da noite ou do escuro. E eu creio que esse aqui deve ser uma das fobias mais comuns. Tanatofobia, que é o medo da morte, né? Isso aqui muitas pessoas têm vivenciado nesse período, né, de pandemia, medo de morrer. Zoofobia, que é o medo de animais. Nesse segmento de fobia, vai surgir, né, de acordo com o advento aí do coronavírus, né, do Covid-19, vai surgir mais uma fobia, que é a coronofobia. Isso aqui não é uma invenção. Isso aqui é algo que foi retratado através de muitas e muitas pesquisas científicas. E nós temos agora, infelizmente, mais uma fobia, né, que é a coronofobia, que é o impacto da pandemia do Covid-19 na saúde mental do indivíduo. O medo de perder alguém que amamos, o medo de morrer, o medo de ficar gravemente doente, de contaminar os outros, né, e das repercussões econômicas envolvidas neste contexto de pandemia. Então veja só, o confinamento não foi fácil para ninguém. Muitas horas presos em nossas casas, muita incerteza e tempo de sobra para nos preocuparmos com tantas coisas. Nós fomos envolvidos ali naquele sedentarismo, né, obrigatório, ficamos em nossas casas, nos nossos lares, tivemos tempo de sobra e muitas vezes esse tempo ele foi investido em pensamentos. E muitas vezes pensamentos que não contribuíam de nenhuma forma para a nossa mente, né, para termos uma vida saudável. Eram pensamentos, né, que nos traziam medo e até mesmo pânico em si. Nossos medos eles podem ter muitas caras diferentes, mas o maior dele, com certeza, é o medo de sofrer. Tanto é que às vezes nós perguntamos a alguém, você tem medo da morte? E a pessoa diz, olha, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da consequência daquilo que vai me levar à morte. Eu tenho medo de sofrer. Quando esse medo, né, que nós temos, ele se transforma em uma emoção disfuncional, onde nós perdemos o controle, é hora de tomar algumas medidas para não deixar, né, que ele assuma o controle sobre nossas vidas de forma definitiva. Quase todos nós, em algum momento, já tivemos o desejo de viver livres do medo. Não temos medo de nada. O medo é a emoção básica que permite nos mantermos salvos de perigos reais. Então, o medo ele é essencial para a nossa saúde física e também mental, né? O medo ele é essencial porque se nós não tivéssemos medo de nada, já pensou? Você subia no edifício de 15 andares e chegasse lá em cima e você pulava. Você dizia, não tenho medo. Né? Então, o medo ele é essencial. O problema é que quando o medo, né, essa emoção que gosta de assumir o controle, não sendo capaz de distinguir muito bem, né, aquilo que é real ou não é, por vezes aquilo que representa uma ameaça real daquilo que não representa essa verdadeira ameaça. Então, o medo, né, a fobia, ela faz com que uma pequena ameaça ela se torne algo gigantesco nas nossas vidas e tome uma proporção a qual ela venha nos prejudicar. Como, por exemplo, essa figura aqui de uma baratinha. Para mim é insignificante, não tenho medo nenhum. Mas existem pessoas que têm pavor a baratas. Então veja só, lá em 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse texto ele diz que o medo é a ausência de confiança. Quando nós nos relacionamos com Deus e o conhecemos de verdade,
Vencemos o medo, porque Ele é o verdadeiro amor, Ele traz confiança, esperança, coragem, pois sabemos que não vamos ser decepcionados por Deus. Nunca seremos decepcionados por Deus. Devemos nos apegar a Deus hoje mais do que nunca. Neste momento qual nós estamos vivendo, precisamos nos apegar a Deus e pedir para que Deus ele possa tirar os nossos medos, as nossas aflições. Escute esse hino, esta canção neste momento e reflita um pouco. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido
Muito bem, muito bonito, né, essa canção que nós escutamos. Ela fala muito aos nossos corações e que Deus nos abençoe e tenhamos força, né, para superarmos os nossos mais profundos medos. Amém? Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e lembrando, assim que assistir, dá o ok para que possamos continuar colocando a frequência virtual de vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe.